Atenção para o top de 5 segundos. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o José. Estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal O Burguês. Antes de iniciarmos o vídeo, eu quero pedir a você que deixe o like aí, né? E também para você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva aí, dá essa moral pra gente. Galera, hoje o vídeo vai ser continuação sobre o iluminismo. No vídeo anterior nós demos uma introdução aí do que foi o iluminismo, né? E quais eram as suas principais críticas. Hoje nós vamos ver os pensadores iluministas, aqueles sujeitos que foram os teóricos aí do movimento intelectual. Mas antes da gente conhecer esses sujeitos aí, nós temos que entender o seguinte: o movimento iluminista ele é um movimento burguês. Por quê? A burguesia, né, aqueles sujeitos que detinham o poder econômico da época, né, queriam o quê? Queriam representatividade política. E quem mandava naquela época era o rei. A burguesia tinha dinheiro, mas não poderia decidir nada. Então, o Estado em si era um Estado que totalitário, fechado, a economia era fechada, quem mandava era o rei, e o rei era o dono do poder. Então, os burgueses, o que eles vão querer? Eles vão querer liberdade econômica, e eles também vão querer o quê? Representatividade política. Eles vão ver nessas teorias desses pensadores aí um caminho para chegar ao poder. Por isso que para muitos historiadores, né, esses sujeitos aí são conhecidos como iluministas da burguesia, ou iluministas dos burgueses, porque eles vão representar aí de certo a burguesia, os interesses da burguesia. O primeiro que nós vamos ver aí vai ser John Locke. John Locke é um filósofo inglês, né? Ele vai ser conhecido como o pai do iluminismo. Ele vai dizer o seguinte, em um livro dele, um ensaio, né, sobre o entendimento humano, que nós nascemos com uma tábua rasa, sem conhecimento nenhum. Aí, o que acontece? Nós vamos adquirir aí, o primeiro conhecimento aí, é o conhecimento empírico, que é através dos sentidos, o conhecimento sensorial aí, através das nossas relações, através da nossa convivência, através da sociedade que a gente vive aí. O político, ele vai condenar aí o poder absoluto dos reis, ou seja, o absolutismo monárquico. Ele também vai condenar também o poder divino dos reis, que era aquela autoridade aí que os reis tinham de estar também falando em nome de Deus. Às vezes o rei era o próprio Deus, né? Se considerava o próprio Deus. Então ele vai condenar essa concentração de poder nas mãos dos reis. Ele vai defender também aí o respeito à liberdade. Além disso, ele também vai defender a tolerância religiosa. Ele vai defender o direito à propriedade privada e também o direito à livre iniciativa econômica, a liberdade aí econômica dos burgueses, né, principalmente. Vamos ver agora Rousseau. Rousseau vai ser o seguinte, ele vai escrever um livro aí, né, que se chama O Contrato Social. Nesse livro aí, ele vai defender que o soberano aí, né, o soberano, ele tem que governar para atender às vontades do povo. Então, Rousseau vai ser o seguinte, ele vai ser aquele cara que era totalmente democrático. Ele vai defender um Estado democrático, a vontade do povo aí, e nessa relação entre povo e Estado, ele vai dizer o seguinte, que o povo aí vai assinar um contrato, né, que é o contrato social. Nesse contrato social aí, a pessoa, né, o sujeito, vai abrir mão da sua liberdade individual em favor de quê? Do coletivo. E quando ele abre mão dessa liberdade individual, ele vai passar a terceiro. Então o coletivo passa essa liberdade individual a terceiro, que é o sujeito que vai governar, e esse sujeito vai governar em favor de todos. E ouvindo o quê? Ouvindo o povo, os desejos
do povo. Porque se o governante não atender às necessidades do povo, o povo pode ir lá e rescindir o contrato, retirar o governante do poder. Então aí Rousseau vai ser aquele sujeito também totalmente democrático. Aquele sujeito aí que acredita numa sociedade igual, numa sociedade aí onde o povo é representado, numa sociedade aí que só pode vencer a desigualdade aí com a democracia, com um governo aí representado pela escolha do povo. Vamos ver um sujeito que ele é um iluminista, né? Que é Voltaire, só que ele não é um sujeito aí aberto à participação popular, não, ou participação do povo, não. Voltaire vai ser o seguinte, ele é um filósofo francês, né? Ele vai defender um governo participativo, mas esse governo, segundo ele, tem que ser monárquico, que tem que mandar é o rei. Só que, segundo ele, o rei tem que ser o quê? Tem que ser esclarecido. O rei tem que ser orientado aí por iluministas, por pessoas que tinham conhecimento. O que vai acontecer aí? As principais defesas que Voltaire vai fazer aí vai ser o seguinte: liberdade para o ser humano, garantias da propriedade privada. Só que ele não era o sujeito da democracia, não. Chamado Montesquieu. Esse sujeito, ele era um iluminista, mas ele também não defendia aí um governo burguês. Ele defendia aí uma monarquia moderada. Um governo aí dos melhores, da aristocracia. Então o que acontece? Esse sujeito, ele vai criar aí, pelo fato dele ser um jurista, ele vai criar, né? Ele vai criar um livro, né? Vai escrever um livro que se chama O Espírito das Leis. E nesse livro aí, ele vai dar a ideia, a teoria aí da divisão dos poderes em 3 poderes. O poder executivo, aquele que executa, o poder legislativo, aquele que cria as leis, e o poder judiciário, aquele que julga as leis. Segundo ele, esses poderes teriam que ser harmônicos e deveriam ser o quê? Independentes. Qual que era a ideia de Montesquieu quando ele criou essa divisão dos poderes? Segundo ele, isso serviria para quê? Para barrar o poder na mão dos reis. Por quê? Porque você não concentraria aí o poder na mão de um sujeito só. E isso evitaria o quê? Evitaria abusos por parte do governante. Nós vamos falar agora de 2 franceses aí. Nós vamos falar de Diderot e de D'Alembert. O francês é ótimo. Esses 2 sujeitos aí, eles vão organizar aí um livro. E nesse livro, né, que se chama Enciclopédia, né, eles vão colocar num volume ali vários livros, né, várias ideias, né, vários escritores, tudo ali junto naquele livro. Tanto pensamentos filosóficos, artísticos e também científicos. Vão organizar isso tudo no livro. Isso vai ser o que? Vai ser o maior babado da época. Porque naquela época não tinha um exemplar assim. E o que vai acontecer? Quem vai comprar esses livros? Ou esse livro, né? Essa enciclopédia? Vai ser feita para a burguesia. Porque a burguesia vai apoiar os pensamentos políticos dela nesses livros. Vai criar aí toda uma noção política, uma organização política, usando esse livro. Essa enciclopédia. Enciclopédia. O que vai acontecer? Esses 2 aí, com essas, através dessa influência aí do pensamento político burguês aí, vai, como se diz, né, trabalhar aí no desenvolvimento aí, né, da racionalidade, vai fazer com que as pessoas, né, criticam, né, queiram, né, a independência do Estado, né, em relação à religião, e vai fazer com que as pessoas daquele momento ali, que estavam vivendo ali, confiassem no progresso humano por meio da ciência. Nós vamos ver agora um teórico iluminista da parte econômica. O nome dele é Adam Smith. Adam Smith aí vai trabalhar com o liberalismo econômico. Segundo ele, um Estado só é poderoso se ele for rico. Ele só vai ser rico se ele expandir as atividades econômicas capitalistas. Aí a gente está falando de um processo de industrialização, não é na área rural, não. Além disso, para expandir essas atividades econômicas aí, ele precisa de quê? Ele precisa de liberdade para poder
agir. Então ele vai criticar o quê? O Estado absolutista, o mercantilismo, todo aquele entrave que o Estado fazia aos burgueses, porque o Estado que controlava de quem comprava, para quem venderia, os preços. Então ele vai criticar toda esse controle que o Estado tinha da economia. E além disso, o Estado não produzia. Quem produzia era a burguesia, né? Que produzia, pagava altos impostos para manter o quê? Para manter os gastos dos nobres e do rei. Então, quer dizer, o Estado era inchado. O Estado o quê? O Estado não produzia nada. Então, por isso que a gente fala do liberalismo econômico. O que é o liberalismo econômico? É menos Estado. O Estado vai ficar responsável por quê? Por algumas questões da sociedade, que é relação à proteção da população, com questões de guerra. Em muitos estados e muitos países aí, o Estado fica responsável apenas por quê? Pela saúde, pela educação e a segurança. A economia era o quê? Ela é amplamente aberta, ela é liberal. O Estado não tem que tratar de questões econômicas. A gente sabe que, de fato, na realidade, isso aí, né, não funciona assim, não. Só a gente vê as brigas econômicas que a gente vê aí entre os Estados Unidos e a China, né? Ainda mais os Estados Unidos, que se diz que é liberal, né? É liberal, mas na hora que o trem ferra, vai lá, coloca taxa, tira taxa, entrava aqui, entrava ali. Então, a gente sabe que isso aí, na prática, a história é outra. Chegamos agora ao final do vídeo, né? E nós temos que fazer um apanhado aí dessas ideias. O que vai acontecer? O movimento iluminismo, ele vai ser a base para a formação ou construção da sociedade contemporânea. O mundo que nós vivemos hoje, a base política dessas sociedades, elas são todas baseadas aí nos pensamentos iluministas aí. Uma sociedade democrática, um governo do povo, uma democracia em si, da forma que nós vivemos hoje, só foi possível por causa desses sujeitos, do pensamento que esses sujeitos tiveram, da teoria que esses sujeitos criaram. Um exemplo para vocês verem é Montesquieu, com a divisão dos três poderes. A nossa sociedade, a nossa República Federativa do Brasil, através da Constituição, o poder é dividido em três: legislativo, executivo e judiciário. Então nós temos aí a presença dessas ideias iluministas. E também a gente tem que levar em consideração também a valorização do pensamento, da razão, a valorização do pensamento científico, principalmente nos dias que nós vivemos. A base, que criou a base para a nossa sociedade hoje contemporânea. Ok, pessoal? E até o próximo vídeo. E daí,